Muito obrigado. É uma satisfação rever, sobretudo, ótimos amigos, companheiros de lutas memoráveis, não apenas no mercado de capitais, mas também no tocante à organização das empresas, no tocante ao papel das empresas, o que a sociedade brasileira precisa e o que ela deve receber de gestão das empresas. Empresas que a atendem com serviços, com produtos, enfim. Muito bem, é uma satisfação, como eu disse, muito grande estar aqui. Sem dúvida alguma, há boas evocações. Meu amigo Lulu, Luiz Fernando Lopes, que teve uma participação memorável sempre no mercado de capitais do Brasil. O mercado não pode prescindir da comunicação e nós temos um amigo Rony Nogueira, filho do Ronaldo Nogueira, grandes batalhadores pela comunicação, pela transmissão do papel dos investimentos e das relações com investidores. Enfim, meu amigo Ricardinho Nogueira, Álvaro Bandeira, Luiz Guilherme, Tomazinho, enfim, e representando o que eu acho altamente meritório no novo momento é a Abradim, e eu tenho meu amigo Aurélio Valporto, não que eu concorde sempre com ele, mas eu respeito e aprecio a combatividade. Renato deu uma longa, imensa contribuição, enfim, é ótimo estarmos aqui juntos e eu ter a oportunidade, esse convite de falar sobre os conselheiros de administração. Veja bem, o Conselho de Administração é o mais alto órgão de direção, de gestão, de orientação, de guidance das empresas. Muito se fala nisso, obviamente fala-se muito no papel dos conselheiros de administração e, obviamente, há muita indagação. Afinal, quem é o conselheiro de administração? O que se deve esperar dos conselheiros de administração nas empresas? Então, eu dei esse título. Antes de mais nada, o conselheiro de administração é o guardião do presente. Cabe a ele zelar por tudo aquilo que hoje representa a organização seja devidamente mantido, preservado, respeitado. Mas tem uma outra responsabilidade, ainda maior, e essa é fundamental. Ele é o arauto do futuro. Não há organização que possa sobreviver sem ter um farol, sem ter um guia para dizer aonde pode ir, aonde deve ir, como deve ir. O Sir Isaiah Berlin, que é talvez uma das figuras mais impactantes, mais significativas no contexto da organização das empresas, no contexto da organização da sociedade produtiva, envolvendo tanto o lado político quanto o lado produtivo mesmo. Enfim, Sir Isaiah Berlin. Ele tem um livro memorável, que é uma coletânea de ensaios, que foi estruturado por seu principal discípulo, Henry Hardy, chamado The Proper Study of Mankind. E o título de estudo o que foi Isaiah Berlin. Isaiah Berlin, judeu, nascido na Letônia, ainda parte do Império Czarista. Depois, ainda criança, a família se mudou para a Inglaterra, onde ele completou sua educação. Foi um estudante brilhante em Oxford, dos mais brilhantes, e, fato único, por ter sido sempre o primeiro colocado, ele, logo que se formou, foi conduzido a uma cátedra no All Souls College, primeiro judeu na Inglaterra a conseguir essa honraria.
ele foi também o primeiro presidente da Academia Britânica. Pois bem, o Isaiah Burley teve uma participação destacada como diplomata durante a Segunda Guerra, primeiro em Nova York, depois em Washington, e ele foi o principal artífice do relacionamento que se provou muito produtivo, muito importante, entre Churchill e Roosevelt. Isso se deu graças aos estudos, aos pareceres, às orientações do Sir Isaiah Burley. Pois bem, o Isaiah Burley, já após a guerra, se não me engano foi em novembro de 1945, ele esteve numa das suas muitas visitas à antiga União Soviética. E ele, fortuitamente, teve uma possibilidade que se materializou de encontrar a poeta Anna Akhmatova. Anna Akhmatova foi, talvez, naquela época, a mais importante poeta da Rússia, da primeira metade do século. Sofreu muito, perseguida por Stalin, seu primeiro marido foi fuzilado pela polícia secreta, seu filho foi objeto de imensos constrangimentos e, desde 1925, ela estava proibida de falar em público, de escrever. Mas, como ocorre, como é comum nas sociedades autoritárias, sempre havia os canais clandestinos e, através deles, as ideias, o pensamento da Anna Akhmatova continuava a fluir. Pois bem, o Isaiah Burley encontrou-se com ela e há um registro que foi um encontro memorável. Eles passaram quase 12 horas conversando, do início da noite até já a avançada manhã do dia seguinte. E, segundo consta, veja bem, o Isaiah Burley tinha cerca de 35, 36 anos de idade, a Anna Akhmatova tinha 20 anos mais do que ela, mas era considerada, tinha sido sempre uma mulher extremamente bonita. Pois bem, houve uma empatia, uma troca de ideias maravilhosa entre ambos, e a tal ponto, e isso está registrado, que o Stalin, conversando com o seu ministro da Cultura, o Zhdanov, que depois foi presidente do Soviético Supremo, Stalin, que tinha humor, vejam bem, apesar da crueldade, da monstruosidade, ele tinha humor. Era um humor ferino, venenoso, violento, mas era um humor. O Stalin, depois, ele soube dessa noite que o Isaiah Burley passou com Anna Akhmatova, e aí ele disse, repito, isso está registrado para o Zhdanov, com quem, então, a nossa freira passou bons momentos com o espião britânico. Então, essa frase ficou registrada. Mas o mais importante, depois desse encontro, a Anna Akhmatova disse que ela havia se encontrado com o embaixador do futuro. Então, é isso que esperamos do conselheiro de administração. O conselheiro de administração deve ser, sobretudo, o embaixador do futuro. O que os stakeholders esperam? O que eles necessitam dos conselheiros de administração? Ora, antes de mais nada, como eu falei, eles precisam que o presente seja preservado, supondo, claro, que a empresa seja rígida, que a empresa seja compliance, ou seja, a empresa que traz satisfação, que atende aos anseios dos seus stakeholders, ela, obviamente, no presente, ela tem que ter preservado. O quê? As suas conquistas, os seus ganhos
a sua reputação. Veja bem, na prática, nós poderíamos ver, né, Rony, com N exemplos exatamente do contrário. Empresas que perderam ganhos, perderam conquistas e, pior, perderam reputação. E aí se pergunta, e qual o papel do conselheiro de administração? O que houve? O que ele fez? Que ações, que atitudes tomaram? E podemos citar vários exemplos. Agora mesmo, dominando o noticiário, Ambipar. E outros que certamente vocês se recordarão de que essa importante missão de ser guardião do presente, ela foi por água abaixo. Mas o conselheiro de administração, ele tem que ser o embaixador do futuro. Ele tem que trazer para a empresa o que pode estar à sua frente, que venha a ser construir hipóteses, construir cenários, elaborar fórmulas distintas de presença, de atuação, identificar o que a gente chama o novo normal. Isso é muito importante. O novo normal é aquela mudança significativa na forma com que a empresa funciona, se relaciona com seus stakeholders, com seus mercados, com seus fornecedores, mas passou a ser normal, passou a ser a realidade dos nossos tempos. Clima, a preocupação com o clima, Renato, era algo que não havia há 3, 5 anos atrás. O próprio ambiente, a preservação do ambiente, enfim. Agora, é preciso, então, olhando para o futuro, que, com a orientação dos conselheiros de administração, a empresa possa formular estratégias e a gestão da mudança, o change management. O Darwin dizia que, para mudar, para a empresa prosperar, para os indivíduos, para as sociedades evoluírem, não é a força que conta, é a capacidade de mudança. Darwin assinalou muito nos seus estudos a capacidade de mudança das sociedades era que assegurava a sua permanência e o seu, digamos, progresso, crescimento e por aí vai. Ok. Então, com tudo isso, eu propositadamente deixei o termo para essa hora. Governança. A governança é a arte do conselheiro. Nós falamos que o conselheiro, para usar a definição que eu escrevi ali, a governança, a arte do conselheiro, não é management. Governança não é gerenciamento. Governança é o conjunto de normas e procedimentos que asseguram o devido funcionamento da empresa, operacional, legal e em conformidade, dados a conhecer a todos os stakeholders em propósitos, conteúdo e temporário. Isso é governança. E isso é a arte do conselheiro. Conselheiro não é gestor. Conselheiro não é auditor, não é contador, não é gerente de produto. Pode reunir uma ou mais experiências, capacitações desses campos, mas ele é, sobretudo, o responsável pela governança. E a governança é isso. E é o que assegura a permanência da empresa. É o que assegura que a empresa, enfim, atenderá plenamente aquilo que a sociedade, expressa por seus diversos stakeholders, aguarda e, digamos, merece.
O peixe apodrece a partir da cabeça. Isso é um ditado chinês. E esse ditado chinês se aplica de forma especialmente feliz para as patologias das organizações. E todos os casos recentes ou mais antigos que vocês possam trazer e possam rememorar, têm a origem nisso. Há um livro de um inglês que usou como título esse ditado chinês: The fish rottens from the head. E o mesmo acontece com as organizações. No dia 25 de julho de 2025, o Bloomberg Markets Daily publicou a seguinte nota: as ações da Intel acham-se caindo 5,2% no pré-mercado após comentários do CEO Lip-Bu Tan, do fabricante de chips, deflagrarem receios de que ele estaria mais focado em redução de custos do que em restaurar a vantagem tecnológica da empresa. Então, vejam vocês, o conflito, a oposição entre a visão do management e a visão do stakeholder. Enquanto o management estava querendo priorizar, estava querendo dar protagonismo à redução de custos, os stakeholders, o mercado, estava buscando um retorno a uma liderança tecnológica que havia sido o conduto para o progresso da empresa. Cabe ao conselheiro de administração administrar esse conflito. Não estou tirando aqui o papel do management. Ele fez o que tinha que fazer, ele pensou o que tinha que pensar. Mas há uma nítida divergência, há um contraditório significativo com a expectativa do stakeholder. E essa é a missão do conselheiro de administração. O conselheiro de administração tem que saber contemporizar, tem que saber administrar esse contraditório. A responsabilidade dos administradores. Ora, isso todos os senhores que atuam sabem muito bem, Renato, sobretudo, que há um elenco significativo de instrumentos legais, leis, regulamentos, que engessam, mas engessam no bom sentido, em termos, nem sempre, mas que envolvem a atividade dos conselheiros. Os conselheiros atuam, podem, devem atuar, respeitando esse número significativo de instrumentos legais, envolvendo legislação civil e empresarial, mercado de capitais, legislação penal e regulatória e diversas outras legislações, incluindo o Código de Defesa do Consumidor e hoje, inclusive, a legislação envolvendo o meio ambiente. Eu diria para vocês que há uma equação que define o papel dos conselheiros. E basta agora. 3P, 4C e G. Tendo essa equação na cabeça, nós temos sintetizado o que deve ser o trabalho do conselheiro de administração. P, produto, processo, posicionamento. C, clientes, competição, custos e canais. E G, governo, claro. Ou seja, temos aqui 3P, 4C e G, que é a equação que evidencia, demonstra, projeta a responsabilidade dos conselheiros. Os conselheiros têm que atuar sobre produtos, processos e posicionamento da empresa. Tem que atuar no tocante a
clientes no tocante à competição, no tocante aos custos, claro, e aos canais. E, finalmente, a empresa estará sempre se relacionando com o governo. E isso o conselheiro de administração tem que saber governar, tem que saber trazer para dentro da empresa. É parte da governança, que nós definimos há pouco. Ora, se nós, então, elencarmos esse tripé pessoas, operações, estratégia, nós estaremos definindo os fundamentos da organização e do funcionamento de qualquer empresa. Pessoas, operações e estratégia. O Ram Charan, indo-americano, professor, consultor de empresas, autor de livros, o Ram Charan, ele define as 8 competências essenciais do Conselho de Administração. A primeira, a competência para posicionar a empresa. Isso é fundamental. A competência para posicionar a empresa. E veja bem, hoje nós temos desafios, temos indagações que são de grande importância e grande complexidade. Exemplo, a tecnologia, o avanço da tecnologia. Inteligência artificial, todos os algoritmos, todas as manifestações que nos maravilham, nos surpreendem, mas que, veja bem, fizeram a ChatGPT, agora, semana passada, ultrapassar a Tesla, tornando-se a empresa mais valiosa do mundo. Então, essa competência, o Ram Charan chamava a competência número 1, identificar ameaças e oportunidades da tecnologia. Número 2, a competência para identificar mudanças externas. Incrível que possa parecer, uma série de empresas são fechadas dentro do seu universo. Empresas que tiveram períodos amplos de sucesso, tiveram indiscutíveis conquistas, mas que passaram a achar que no ambiente externo encontrariam sempre as respostas e as indicações de caminhos para o progresso. Bullshit. Não é isso. O Ram Charan coloca logo a segunda. É a competência para identificar as mudanças externas. E essas mudanças externas ocorrem e ocorrerão sempre. E aí é importante ver o chamado User's View. Quantas vezes as empresas se preocupam com os seus usuários? E nós temos, em alguns casos recentes de debacle, uma das causas, causa importante, é exatamente isso. A falta de entendimento, a falta de percepção ou a percepção deficiente do que é a visão do usuário. Eu fabrico bem, fabrico há bastante tempo, então eu acho que o meu produto tem uma finalidade. Não é bem assim. Para o user, e eles são vários, eles são diversificados, isso pode ser diferente. E, ao mesmo tempo, a profusão de novos usuários. Nós podemos ter hoje clientes, mas são clientes novos, clientes que não se encontravam nesse rol, nesse elenco, há 2 anos atrás. E muito provavelmente, em sendo cliente, mesmo assim, eles veem a nossa empresa sob outro ângulo, diferente do consumidor tradicional. Claro,
O resultado final, vamos dizer, é bom para a empresa, mas ela precisa conhecer. Primeiro, porque é importante preservar os consumidores tradicionais, mas é vital conhecer os novos, porque a tendência é essa, dos novos suplantarem, os novos se sobreporem aos tradicionais. Terceiro, a competência para integrar os colaboradores. Os colaboradores devem ser treinados, respeitados, remunerados, mas eles devem ser ouvidos, porque eles trazem uma amplidão de visão. Não importa que eles façam determinadas funções e as façam bem há bastante tempo, mas é importante ouvir. E aquilo que você está fazendo, o que você acha? O que você julga? Você julga que é importante? Você julga que contribui para o resultado final da empresa? Nem sempre a resposta é positiva. E nem sempre a resposta é positiva por quem faz bem as suas funções, mas é que tem outras visões. De modo que é sempre importante essa competência de integrar os colaboradores, porque da amplidão de visão surgirão novas ideias. A competência para avaliar pessoas, formar novos líderes. Da mesma forma que nós ouvimos os nossos colaboradores, nós temos que formar novos líderes. Muitos se irão, muitos deixarão a empresa, muitos deixarão as suas funções. Então, é importantíssimo, segundo o Ramos Charan, que o conselheiro de administração, que o conselho de administração tenha essa competência que é integrar os colaboradores e, claro, um corolário, avaliar pessoas. Se a avaliação de pessoas for bem feita, o trabalho de integração de colaboradores também será. A quinta, a sexta competência, a competência para moldar equipes. As empresas, elas atuam, claro, por intermédio de ações individuais, mas com frequência por intermédio de ações de equipes. E nós recentemente tivemos um grande teste disso por ocasião da pandemia, quando nós tivemos um grande número de funcionários trabalhando remotamente e sem aquela ligação com a qual estavam acostumados, passar na mesa do outro, ir até onde se encontravam outros, trocar ideias. Uma pergunta, às vezes, que se fazia, passou a ser diferente, porque estavam todos atuando remotamente. Então, como é que se molda equipes? Como é que se satisfaz os egos quando se trabalha nessa situação? A competência, claro, para estabelecer objetivos e metas. E aí a palavra-chave é realismo. Não adianta. Não adianta querer colocar metas, objetivos que ultrapassem uma capacidade de resposta da organização. É preciso haver realismo, realismo em todos os sentidos. A competência para definir prioridades. Essa é marcante, mas é um foco de problemas, de discussões de conselhos, porque conselheiros distintos enxergam prioridades também de forma distinta. E, embora nós sabemos que a legislação impõe
que a obrigação do conselheiro é atuar em prol do interesse maior da organização, nós sabemos que ele também não consegue se despir das suas origens, muitas vezes dos grupos que o guindaram à posição de conselheiro. Então, é importante saber definir as prioridades. E, para isso, nós temos que nos basear em recursos e procedimentos. Não adianta definir prioridade de um ponto de vista romântico ou excessivamente idealista. Ela tem que estar calcada, tem que estar fundamentada em recursos e procedimentos. E, finalmente, a oitava competência essencial, competência para enfrentar as forças externas. As forças externas do mercado, as forças externas ao mercado, ou seja, isto é fundamental para o conselheiro de administração. Claro que o management deve estar ciente, deve estar acompanhante, mas é o conselheiro de administração quem tem que sinalizar a emergência, o fortalecimento, a diversificação das forças externas. E isso significa identificar, prever e definir como reagir àquelas que se acham fora do nosso controle. Porque há uma série de aspectos que a empresa pode considerar sob seu controle, mas certamente no elenco das alianças externas, muitas se acham fora do controle da empresa. No tocante a recursos, no tocante a procedimentos, no tocante às suas equipes. E o conselheiro de administração tem que ter essa capacidade de efetivamente saber orientar como enfrentar as forças externas. Ora, os conselheiros, e nós que atuamos em conselhos de administração, sabemos muito bem que os conselheiros têm, e é bom que tenham, personalidades distintas. É bom para o conselho, é bom para a organização que hajam personalidades distintas formando o conselho. Entretanto, existem condições sine qua non. Primeiro, competência. Infelizmente, não é o que prevalece. Lamentavelmente, pode ser questionado em muitas estatais, e eu tenho uma experiência de conselhos em estatal. Mas a competência é condição sine qua non. Assim como a experiência. O conselheiro tem que ser experiente. Isto não significa que ele tenha que conhecer auditoria, ou contabilidade, ou estatística, ou controle de qualidade industrial, mais do que os responsáveis específicos. Mas ele tem que ter a competência global. E tem que ter a experiência global de ter lidado com esses aspectos, com essa pluralidade de aspectos e seus potenciais desvios, suas potenciais patologias. Mas, senhores, finalmente, integridade. Não há condição que possa fazer um conselho de administração funcionar, entendendo que a sua arte é a governança, entendendo que eles são os responsáveis pela direção de mais alto nível das empresas, se não houver integridade. A integridade é imprescindível. Vocês podem considerar que as outras duas, e por isso eu coloquei em primeiro lugar, são remediáveis. Tudo bem, nem tanta competência se puder ser suprida, se houver outras qualidades. Nem tanta experiência se houver outras qualidades, as equipes, moldar as equipes. Agora, não há substituto para a integridade. Se a integridade não comanda, se a integridade não prevalece, esqueça. Essa empresa jamais
atenderá aos seus stakeholders sadios. Pode atender aqueles outros, mas nós estamos falando no ambiente rígido, o ambiente que, afinal de contas, aquele conjunto imenso de textos legais buscou implementar. Ora, as personalidades, reunindo essas condições sine qua non, as personalidades de conselheiros, nós temos, primeiro, a personalidade mantenedora, perfeitamente válida. Aqueles conselheiros que, no âmbito das reuniões de conselho, atuam buscando, se esforçando por manter as qualificações da empresa, os seus ganhos, os seus resultados, a sua reputação. A personalidade mantenedora ou conservadora, sob certos aspectos, ela é fundamental, ela é importante, ela é guardiã do presente, de muito do que os stakeholders buscam na empresa. Mas não é a única. Nós temos, e é de grande importância, no Conselho de Administração, a personalidade do conselheiro recuperador. Do conselheiro que não se conforma pela empresa ter perdido liderança em tecnologia. Aquele caso que eu citei da Intel, da divergência entre o que o CEO via e o que o mercado, os stakeholders do mercado enxergavam. Ou seja, a personalidade recuperadora, ela é sempre positiva. É sempre alguém que vai se esforçar por recuperar aquilo que a empresa já teve, que foi destacado e que, por qualquer razão, uma daquelas 8 condições essenciais, por exemplo, falharam. Mas isto não é saudosismo, como às vezes em certas discussões me levantaram. Não é essa. É reconhecer as vitórias e adaptá-las para o momento atual. Mas ter a capacidade de recuperação, e se a empresa foi líder em determinados aspectos, hoje, com inteligência artificial, com os instrumentos, com as ferramentas, ela talvez tenha melhores condições de recuperar aquilo que ela conseguiu, aquilo que ela já foi. Então, essa é a outra personalidade fundamental e, claro, a personalidade empreendedora. O conselheiro não pode ficar exclusivamente voltado para o que é hoje a empresa. Ele tem que ter esse espírito de luta, esse espírito de ir em frente, de galgar, de conquistar, de empreender. Assim fez a Tesla, né? Assim fez o Elon Musk. E muito do que eu tenho falado aqui, também não quero me alongar muito, mas a história da Apple traduz muito bem. Vitórias, depois um ofuscamento e depois um ressurgimento. Enfim, nós temos nos conselhos, desde que as condições sine qua non existam, competência, experiência e, sobretudo, integridade, nós temos 3 personalidades necessárias e atuantes. A personalidade mantenedora, a personalidade recuperadora e, especialmente, a personalidade empreendedora. O processo decisório, portanto, do Conselho de Administração, baseia-se no tempo. Temos tempo. Quando surge o debate, seja de um problema a ser resolvido, seja de uma oportunidade a ser empreendida, a pergunta inicial a ser feita: temos tempo? E, em seguida, temos conteúdo? Conhecemos suficientemente? É impressionante como em determinados debates, e eu diria debates sadios, em conselhos de administração,
quando se diagnostica a necessidade de tomar certas decisões, não se faz essa pergunta, né? Mas, afinal de contas, conhecemos suficientemente? Mais uma vez, o impacto da inteligência artificial, que hoje está sendo tão largamente citado. Mas não basta dizer, vamos empregar a inteligência artificial. Caramba, defina. Empregar aonde? Como? Temos conhecimento suficiente? Temos de improvisar, de arriscar? Às vezes é parte do trabalho. A zona de conforto não é permanente. Muitas vezes, mas é importante que, muitas vezes, ao tomar essa decisão, os conselheiros estejam cientes disso. Temos de arriscar. O tempo é escasso. Conhecemos razoavelmente. Temos que seguir em frente. Não podemos abrir espaço para competição. Não podemos continuar a perder market share em determinados casos. E, finalmente, meios e capacitação. Ou seja, se nós definimos a nossa situação de tempo, se nós definimos a nossa situação no tocante a conteúdo, se conhecemos suficientemente ou se temos que buscar conhecimento, se teremos de improvisar, se teremos de arriscar, ou seja, em seguida, quais são os meios e capacitação. Nós sabemos as respostas, nós sabemos quais são os meios, sabemos quais são as capacitações que nós precisamos e temos acesso a elas. Elas estão abertas, elas estão acessíveis. Sabemos como, onde buscar e temos recursos. Continuamente. É muito doloroso quando um conselho, uma empresa, constata que o tempo é mais ou menos suficiente, mas está se esgotando, que conhece razoável, quase que superficialmente, o que tem que conhecer, que sabe onde buscar, mas não tem recurso. O que fazer? Como completar isso? Ou acesso determinados conhecimentos acham-se vedados. Não adianta, porque haverá sempre a proteção do know-how, haverá sempre a proteção do conhecimento. Então, podemos saber o que é necessário, temos plena consciência, mas não temos acesso. Ou, se temos acesso, não temos plata, não temos recursos. Isso tem que ser suprido. Ora, senhor, isto é governança. As respostas, a identificação, a redação das respostas é a governança. É trabalho dos conselheiros de administração. Eu diria que, com todos os autores modernos que têm sido tão citados, a maior parte deles efêmeros, poucos serão lembrados poucos anos daqui para frente. Mas eu sempre apresento os fundamentais. Primeiro, os sábios bíblicos e os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, até hoje, são irrefutados e irrefutáveis, porque estão diretamente vinculados àquela condição imprescindível da integridade. Então, os 10 mandamentos têm que ser respeitados, porque até hoje, em milhares de anos, não surgiu nenhuma refutação. Os gregos, sobretudo Sócrates, Platão e Aristóteles. É importante conhecer. E eu diria,
tem muita literatura moderna sobre as empresas, sobre o funcionamento, mas tem muito bullshit. Agora, os fundamentos, Sócrates, Platão e Aristóteles, aí eles nos dão muita confiança, nos dão muito conteúdo. E, obviamente, o que eu elenco como os principais pensadores modernos com repercussão no funcionamento das organizações. Maquiavel, Adam Smith, Max Weber, o Isaiah Berlin, que eu já falei, Karl Popper, Friedrich von Hayek, O Caminho da Servidão. É uma leitura fantástica. E é perene. Não há Nissim Taleb e o outro que traga nada que possa fazer chegar perto de Hayek. O Caminho da Servidão e o final, o último livro dele, Arrogância Fatal. Schumpeter, o próprio Keynes, que sob certos aspectos é contraditório, Raymond Aron, fantástico, não só como jornalista, mas como sociólogo, como intelectual, o espectador engajado, como ele a si mesmo se definiu, e é o título, talvez, da sua obra mais marcante. E, claro, Sigmund Freud. Freud tem e terá sempre um papel no comportamento das organizações. Não há como negar ou desconhecer isso. Veja bem, quando eu levanto esse aspecto, com frequência há sempre alguém que cita Marx. Não tiro a importância, mas é outro contexto. Marx não falou sobre o que esses pensadores falam. O problema de Marx estava muito mais no tocante à acumulação de riqueza, distribuição de riqueza, o papel das sociedades, enfim. Eu respeito, se alguém quiser incluir Marx, tudo bem. Eu elenquei esses 10 nomes que eu considero os mais importantes para tudo isso que nós estamos discutindo aqui hoje. Muito bem. O Joseph Roth. Joseph Roth, judeu austríaco, autor de livros marcantes nas primeiras décadas do século XX, sobretudo para quem aprecia estudar a Primeira Guerra Mundial. E o livro de referência sempre foi Nada de Novo na Frente Ocidental, do Erich Maria Remarque, mas o Joseph Roth tem um livro, A Marcha de Radetzky, que é incomparavelmente superior, mostrando o que foi, sob o ponto de vista, sob a ótica do Império Austro-Húngaro, a Primeira Guerra Mundial e todas as suas consequências. Mas vejam bem, o que é a função, em síntese, o que é o papel do conselheiro de administração? Como é que nós podemos sintetizar o que todos nós, stakeholders que somos, podemos esperar do conselheiro de administração? Nesse livro, o Joseph Roth cita um elemento de inúmeros atributos, mas a sua principal qualidade, ele dizia, era isso: identificar lacunas e preenchê-las. Então, senhores, isso é a única coisa que talvez os senhores devam levar consigo. É a única coisa que efetivamente define o que é o papel do conselheiro de administração: identificar lacunas e preenchê-las. Obrigado.